Por cerca de 5 bilhões de anos, o Sol brilha intensamente e sem falhar por um único instante, possibilitando calor suficiente para que a Terra seja do jeito que é hoje. Porém, quando você tem uma grande quantidade de hidrogênio reunida, como é no Sol, fenômenos bem estranhos podem aparecer, e a luz gerada pela nossa estrela é apenas parte de uma série de acontecimentos que sequer fazíamos ideia de que era possível. Por exemplo, você consegue imaginar um tsunami acontecendo no Sol? Pois é, foi justamente isso que os astrônomos conseguiram observar e até registraram em vídeo. No vídeo de hoje vamos entender exatamente o que são esses tsunamis solares e como é possível algo assim existir. Que o Sol é extremamente importante para a vida na Terra, não há sombra de dúvidas disso. Se o nosso planeta tivesse se desenvolvido ao redor de um outro tipo estelar, talvez sequer estaríamos aqui para contar história. Afinal, as estrelas anãs vermelhas são fracas demais para iluminar a Terra a cerca de 150 milhões de quilômetros como o Sol está localizado hoje. E as estrelas supergigantes não vivem bilhões de anos para dar tempo à vida se desenvolver e evoluir na superfície. Logo, as estrelas com as proporções do Sol são as melhores apostas na galáxia para a vida prosperar, pelo menos até agora. Portanto, o nosso planeta segue firme e forte orbitando essa imensa bola de plasma há bilhões de anos e que possui mais de 1.300.000 quilômetros de diâmetro. Por outro lado, o Sol realmente pode se revoltar e os fenômenos geomagnéticos que acontecem desde seu interior até a superfície podem proporcionar coisas bem estranhas, e em certas circunstâncias pode causar fenômenos catastróficos até para nós que estamos localizados a milhões de quilômetros de distância. Mais do que isso, precisamos ainda mais estudar profundamente a estrela, pois querendo ou não, ela interfere em nossa vida de diversas formas, não só pelo fato de proporcionar os dias aqui na Terra. E durante os picos de atividade, a estrela pode emitir para o espaço grandes tempestades de plasma, que afetam diretamente nossas redes de comunicação, eletricidade, satélites no espaço e tudo mais. Um desses fenômenos preocupantes e que está diretamente ligado aos tsunamis solares é a EMC, uma sigla que significa ejeção de massa coronal. Esse tipo de fenômeno acontece quando o campo magnético do Sol cria uma área de tensão magnética numa região bem específica da superfície da estrela. Porém, a forma como o campo magnético do Sol emerge da superfície naquela região cria um emaranhado de linhas que segue o campo. E é tão intenso que inibe o fluxo de gás quente e novo que vem do interior do Sol para o espaço, diminuindo consideravelmente a temperatura daquele local, criando uma região de mancha solar. Por isso, quando falamos de manchas solares, essa assinatura na superfície do Sol anuncia em no máximo alguns dias uma EMC. Essa zona de tensão eletromagnética é gerada por gases eletricamente carregados, e quando a energia aprisionada é liberada, temos então uma ejeção de massa coronal, que envia então plasma para o espaço com partículas eletricamente carregadas, como prótons e elétrons. Basicamente, é como pensar numa barragem que segura grandes quantidades de água. No Sol, o campo magnético das manchas é o concreto, e o plasma abaixo é a água. Se o concreto rompe, a água cairia de uma vez só, e quando as linhas que formam o campo magnético não aguentam mais, se reorganizam e liberam para o espaço uma quantidade muito grande de energia de uma vez só. Mas o que isso tem a ver exatamente com os tsunamis solares? Bom, tudo e mais um pouco. Pois são essas explosões que geram tais fenômenos estranhos na superfície da estrela. Descobertos em 1997 pelo Observatório Espacial SOHO da NASA, esses tsunamis não são maiores do que os tsunamis que vemos na Terra. E bom, pode parecer óbvio, mas os tsunamis solares não são feitos de água, e existe uma dinâmica interessante para eles surgirem por lá.
Apesar dos primeiros registros aparecerem somente em 1997, a confirmação de fato só veio acontecer em 2009 com as observações do Observatório SOHO da NASA, pois a visualização desses fenômenos não era nada conclusiva e muitos astrônomos até consideravam que poderia ser até um efeito óptico da câmera. No entanto, e felizmente, esse mesmo fenômeno foi observado diversas vezes por outros observatórios, confirmando que sim, essas ondas de choque estão acontecendo na superfície do Sol e estão associadas às EMCs que falamos anteriormente, conhecidas tecnicamente como ondas Moreton, pois foram estudadas e teriam sido até observadas pelo astrônomo Gale Moreton no final da década de 1950. Se tratam de uma compressão de gases que ocorre abruptamente após a explosão de uma mancha solar. Uma das visões mais clássicas desse tipo de tsunami de plasma vem do observatório OSPAN, uma sigla para Optical Solar Parallel Network, nos Estados Unidos. O observatório estava observando uma região ativa do Sol, de identificação AR 10930 lá em 2006, quando houve uma liberação abrupta de plasma para o espaço. O resultado foi uma onda de choque que direcionou o gás quente para todas as direções pela superfície solar e cruzou todo o Sol em questão de minutos, em velocidades que podem ultrapassar 250 km por segundo, conforme foi medido pelo observatório estéreo anteriormente. Outro registro incrível mostra mais um tsunami solar acontecendo após uma explosão de classe M, na região ativa de identificação AR 2974. Aqui vale ressaltar que essas tempestades possuem níveis que os astrônomos determinam pelas letras A, B, C, M e X, com A sendo o menor nível de intensidade e X o maior. Cada categoria, por sua vez, possui subdivisões de acordo com a intensidade. Por exemplo, de C1 a C9, M1 a M9, X1 a X9, e claro, a tempestade de intensidade X9 se trata da mais intensa de todas. Mas os registros não param por aqui, pois recentemente em 2021, o Observatório SDO também registrou mais um tsunami na mancha de identificação AR 2816, após uma explosão de níveis C3, evidenciando que não precisamos de grandes picos de atividade para que tais ondas ecoem pelo Sol. Neste caso, o tsunami de plasma foi calculado para ter ocorrido a 100.000 km acima da superfície solar e percorreu o Sol meio que desativando outras regiões ativas à medida que a onda de choque se deslocava. Simplesmente incrível! Pode até parecer que a onda desaparece rapidamente, mas a câmera cria um time-lapse e os observatórios são capazes de vê-la, mesmo a centenas de milhares de quilômetros, antes de realmente ficarem fracas visualmente falando. A própria NASA diz que tais fenômenos não são uma ameaça ao nosso planeta, mas é importante estudá-los, pois aumenta a nossa precisão acerca do entendimento do clima espacial e como tempestades geomagnéticas podem surgir. Afinal, quando uma explosão como essa acontece, a onda de choque resultante pode alterar os arredores da estrela, e coletar esses dados nos momentos exatos pode nos dar informações que não estão disponíveis em outras ocasiões. Bom, essa não é a primeira vez que temos fenômenos solares que são análogos aos que vemos aqui na Terra, como é o caso dos tornados na superfície da estrela. Já tem vídeos sobre eles aqui no canal, vou deixar disponíveis lá no final. De qualquer forma, essas descobertas envolvendo os tsunamis solares só provam que precisamos entender ainda mais sobre o ambiente que cerca a nossa estrela. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!